queridas, que bom encontrar vocês aqui na plataforma do Instituto Sinapses para mais uma palestra da Jornada de Autismo. Fico muito feliz em poder participar e hoje com o tema falando sobre rotina escolar e sobre a tarefa de casa para os alunos com autismo. Eu sou a professora Jassandra Barbosa, sou professora e algumas especializações, principalmente na área da inclusão. Psicopedagoga, neuropsicopedagoga, empresária, autora. Contribuímos aí sempre com palestras, congressos, para estar discutindo aspectos que envolvem psicoterapias e inclusão. É com imenso prazer que hoje eu trago uma reflexão. Não venho aqui com o objetivo de ensinar a fazer a rotina, mas sim trazer pontos, elementos que são importantes para ser discutido. Discutir isso com quem? Discutir isso com professores, com gestores escolares e com os pais. Também o convite fica aberto para essa discussão aos terapeutas, como psicopedagogos, neuropsicopedagogo, TO, o fono e até o professor de reforço escolar. Todos aqueles envolvidos no desenvolvimento dessa criança com autismo são muito importantes na construção e na execução de uma rotina escolar. Então nós vamos aqui trazer aspectos das quais nós vamos discutir os benefícios dessa rotina, como se construir uma rotina, quais são os aspectos principais que essa rotina deve ter. E aí, portanto, também o que evitar, né? Quais são os malefícios, né, de uma rotina de uma criança que não tem uma rotina escolar. Eu deixo a vocês sempre a oportunidade de estar fazendo comentário, de estarem fazendo perguntas, caso tenham dúvidas. A gente tem a parte de suporte, de chat, de comentários. Se posteriormente você está vendo esse vídeo, você pode fazer o seu comentário ou a sua pergunta, não tem problema. Se você está ao vivo, melhor ainda, né? Porque você pode participar agora e fazer a sua pergunta agora. Como em todas as minhas palestras, eu sempre coloco da seguinte forma: para que eu não possa perder aí o meu ritmo do que eu planejei para falar, ou até mesmo não ultrapassar o meu tempo, porque tem palestras, né, após a minha. Então, o que eu vou pedir que você faça? Surgindo a sua dúvida, você vai colocando ela no chat. Depois que eu expor o meu conteúdo, dependendo do tempo, né, eu vou lá e vou buscando quais perguntas o tempo ainda dá para ser respondido. E caso fique alguma pergunta que não seja respondida verbalmente aqui no vídeo, eu vou lá nos comentários de vocês aí no suporte e respondo aí no suporte, tá ok? Mas não vou deixar ninguém sem respostas, tá? Nós estamos aí nessa maratona, mas nós estamos tendo o compromisso do máximo possível de satisfazer todas as perguntas, né? De conseguir aí atender todos os pedidos. Vamos lá iniciar. Bem, vamos começar a nossa discussão com a pergunta: o que é a rotina escolar? Sim, parece óbvio, né? Rotina escolar já está dizendo, é uma rotina dentro da escola. Mas eu vou ser mais específica. O que nós, professores, chamamos de rotina escolar? Eu trouxe aqui três aspectos para discutir esta rotina, né? Uma reflexão sobre o que é essa rotina do ensino infantil ao ensino médio, discutir o que é essa rotina dentro e fora da sala de aula e também discutir o que é nesse meio termo, né, que eu vou estar discutindo essas questões. Eu vou estar abordando o que é uma rotina sistematizada e o que é uma rotina mais livre, tá? Porque todos nós, seres humanos, né, não importa de que cidade ou de que idade, nós temos uma certa rotina. E essa rotina, ela é aí muitas vezes até automática. Por isso que eu coloquei a sistematizada e a livre, né?
essa livre é no sentido de que é uma rotina normal. Até um bebê, né, quando ele nasce, ele tem ali uma certa rotina. A palavra rotina, ela vem também de um sentido de sequência, de repetição, né? Passa a ser rotina a partir de que você repete aquele comportamento. Pode ser numa hora pré-determinada, pode não ser. Então, quando ela é organizada, pré-determinada, estabelecida, ela se torna uma rotina sistematizada. Quando ela é uma rotina de demanda, né, como você tem em algumas fases da infância, que essa rotina ela não é tão programada pelos pais, mas todo dia você acorda, você toma café, você faz algumas atividades, vem o horário do almoço, aí tem as atividades da tarde, tem o horário do jantar, tem o horário do dormir. Então, de certa forma, nosso dia a dia, ele é já organizado em um formato de rotina, né? A sociedade moderna, ela é controlada por horários. Então, esses horários, eles formam o dia. Esses dias formam a semana, que por sua vez formam os meses. E juntando todos esses meses, formam o ano. Então, cronologicamente, a nossa vida, desde que nós nascemos até o momento da morte, ela é controlada por uma rotina. E essa rotina, ela nos ajuda, né, a executar essas tarefas, a executar uma após a outra, às vezes ao mesmo tempo de outras, né? Então, e à medida que você vai crescendo, né? Você começa ali bebê, já tem sua rotininha ali de mamar, de dormir, de mamar, de dormir. Mas à medida que você vai crescendo, essa rotina vai se tornando mais sistematizada. E você vai ter uma rotina dentro e fora da sala de aula. Quando a criança ela tá no berçário, aí ela vai aí tendo, ela mesmo no berçário, ela tem uma rotina. Ela tem a hora que ela chega na creche, ela tem a hora da mamadeira, ela tem a hora que vai brincar no parquinho, ela tem a hora que brinca na salinha, ela é sistematizado um horário para cada acontecimento. Tem horário do brincar em livre, vai ter o horário do banho, isso é uma rotina. Então a escola, ela cronometra, né? Ela vai estabelecer quanto tempo vai demorar cada atividade. Lá no ensino infantil, isso vai se tornando cada vez mais sistematizado. Quando a gente tem o maternal 1, 2, às vezes até o 3, dependendo da escola, né? Algumas escolas elas não chamam aí de berçário ou não são exatamente creches, são escolas de ensino infantil privadas principalmente. Elas dividem as idades pelo nome maternal. Então tem escola que tem maternal 1, maternal 2 até o maternal 3, né? Porque a criança até os 3 anos ainda está aí no maternal. Então, a partir ainda nesse maternal, é uma rotina mais flexível, é uma rotina sem tanta sistematização, mas mesmo assim, o professor ali, a coordenação, monta sim um cronograma de rotina. Ela pode ser mais flexível porque essas crianças, elas são tão pequenas e elas estão sujeitas à diversidade de coisas que acontecem ali no dia a dia da creche e eles podem estar flexibilizando os horários, os acontecimentos ou trocar uma coisa pela outra. Isso vai se tornando mais complexo quando você chega na educação infantil propriamente dita, que são os anos de 4 e 5 anos. Então você já não encontra uma flexibilização de horário tão forte que nem você encontra, né, nas outras séries. Então você já chega, quando você matricula o seu filho, você já recebe um horário correto de entrar, você já recebe o horário correto onde vai ser o lanche, já tem um horário correto do horário da saída. Então a coordenação se programa em horários, quem é que vai usar o pátio, quem não vai usar o pátio. E mais do que esses horários programados, você vai ter a inclusão das disciplinas. Enquanto lá no maternalzinho, maternal 2 e berçários, você tem um conhecimento mais no sentido sensorial para aprender,
você vai ter na educação infantil um conhecimento curricular. Já começa aí um currículo. Esse currículo vai ser aplicado durante todo o ano. Então, quando você começa o ano, a primeira coisa que a escola faz, né, em janeiro, quando volta das férias, é reunir os professores, pegar o currículo daquele ano, né, o cronograma, o fluxo, que nós chamamos aí de fluxograma escolar, pega aquele fluxograma, vê quais são as etapas, objetivos, conteúdos que precisam ser trabalhados naquele ano. A primeira tarefa do professor é pegar todo aquele conteúdo e dividir ele em partes. Essas partes a gente chama aí de bimestres, né? E aí a gente vai dividindo no bimestre. Qual é o assunto que eu vou trabalhar, qual é o objetivo, qual é o recurso, qual é a metodologia e qual é o sistema de avaliação. Então, quando o professor ele planeja, ele vai para a reunião pedagógica, ele já leva esse planejamento feito. Dentro desse planejamento, tem lá na educação infantil o ensino da rotina. Então, o professor de educação infantil, ele é orientado para ser extremamente cuidadoso com sua rotina. Então, ele tem a rotina de chegar, ele tem o horário de cantar a musiquinha de chegar, ele tem o horário em que ele vai... Os problemas do ao vivo. Ele tem o horário que ele vai estar trabalhando a questão do... Deixa eu voltar o meu pensamento, desculpa. O cachorro me desconcentrou. A gente tem o horário... Ai, deixa eu ver se eu... Bora ficar aqui, tá? Bora sentar. Para de ficar. Então, o professor de educação infantil, né, estava falando da rotina do professor de educação infantil. Então, quando o professor de educação infantil, ele programa sua aula, ele programa cada horário. Então, ele programa de 7 horas quando a criança chega até tal hora, vai ser acolhida. De 8 horas até 8h30 é o brincar no parquinho. De 8h30 a 9h30 a gente vai ao banheiro, lavar a mão, escovar o dente. 9 horas é o lanche. Depois do lanche é a hora da massinha. Depois da hora da massinha a gente tem a hora da história. Então, até chegar ao final da aula, o professor de educação infantil, ele organiza um formato de rotina, onde ele vai incluindo o conteúdo curricular e atividades de higiene, as atividades de alimentação e as atividades de convivência, né? Porque a educação infantil vai englobando todos esses aspectos. Quando a criança ela chega no primeiro ano, essa rotina ela muda. Por quê? Porque a criança do primeiro ano ela vai receber o horário escolar. No horário escolar, ela não vai estar mais dividido da forma como era a educação infantil. O horário escolar, ele está dividido em 50 minutos e cada 50 minutos, depende do estado, né? Tem estado que é 40, 50 e tem estado que é 1 hora mesmo. No meu estado, por exemplo, né? Na prefeitura é 60 minutos de hora, então isso depende, é rede particular, rede privada, rede municipal, sistemas federais. Então a aula ela é até 1 hora, mas ela pode ser menos de 1 hora. E esse horário escolar, a partir do primeiro ano, né, a partir da primeira semana do primeiro ano, a rotina escolar do aluno, ela fica extremamente sistematizada e menos flexível. Na verdade, eu digo, é quase imutável, porque o horário que tu recebe no começo do ano, ele é o mesmo horário até o final do ano. Poucas mudanças podem acontecer, uma troca de professor ou uma troca de horário entre os professores. Mas aquele horário, do 1º ao 5º horário, do 1º ao 6º horário, e quando você chega no 9º ano, por exemplo, muitas escolas têm 7º horário. Então, quanto mais a série ela vai aumentando, mais sistematizado, mais rígido, esse horário escolar ele vai se tornar, tá?
esse horário escolar, ele tem esse formato porque para manter a rotina do aluno, para sistematizar esse aluno, para acostumar esse aluno. É o ano todinho que a segunda-feira tem 2 aulas de português, uma aula de matemática, uma aula de geografia, com mais 2 de ciência. Na terça-feira, ou seja, quando dá mais ou menos um mês de aula, o aluno já sabe aquele cronograma de aula de cor. Aquilo serve para quê? Serve para mim saber qual é o material escolar que eu vou levar para a escola, qual é o meu caderno, qual é o meu livro, o dia que eu vou levar o material de desenho geométrico, o dia que eu vou levar o material de desenho de artes, o dia que eu vou levar o material de educação física. Então, isso mantém a rotina, a dinâmica de funcionamento da escola em funcionamento, né? Ela mantém ela em harmonia. Isso faz com que os professores saibam o dia que eles vão para a escola, saibam exatamente o horário que eles vão para a escola, eles saibam, para não haver um desencontro. No ensino médio, por exemplo, você tem um número enorme de professores. É o de física 1, 2, 3, é o de química 1, 2, 3, é o de geografia Brasil, de geografia mundo, de geografia política, de história Brasil, de história mundo. Então, quando você vai dar no final, no ensino médio, você tem aí turmas que tem de 15 a 20 professores. Então, precisa que essa escola tenha um calendário e uma rotina extremamente organizada. Normalmente, quem é responsável por essa tarefa de elaborar, de organizar esses quadros de horário é a coordenação pedagógica, né? A fiscalização disso fica por conta do gestor, mas normalmente é a coordenação que elabora, que fiscaliza, que mantém essa rotina, essa construção desses horários. Então, dentro da construção desses horários, você tem um horário que a criança chega, você tem o horário que ela troca de sala, você tem o horário que o professor troca de sala, você tem o horário do lanche, você tem o horário ali que dá saída. Então, a dinâmica escolar, ela funciona em torno de uma rotina. Isso é qualquer escola. Todas as escolas, de todos os modelos dentro do nosso país. Lembrando que isso é um modelo brasileiro. Em muitos outros países, os modelos de rotina são diferentes, né? A gente tem, por exemplo, nos países como os Estados Unidos, onde o professor ele não muda de sala. Quem muda de sala é os alunos. Então, você tem um modelo onde o professor ele tem sua sala, é a minha sala de história, é a minha sala de aula de geografia. É os alunos que vão para a sala de geografia, para a sala de história, né, daquele professor. Não é de muitos professores, é daquele professor. Então, e também tem um conceito diferente. Enquanto aqui no Brasil a escola ela posiciona e impõe para o aluno a rotina, em outros países, como o modelo, nós estamos aqui citando o modelo norte-americano, a criança e o jovem adolescente, ele monta a sua rotina. E ele estrutura essa rotina de acordo com seus interesses. Por exemplo, ele escolhe, né? Ele tem o currículo obrigatório, mas ele tem professores diferentes para escolher, ele tem horários diferentes, então ele vai se adequando para o horário do esporte, o horário da aula de dança, da aula ou de artes, ele vai se adequando. É ele que monta esse horário. A escola, ela oferece ali os horários, né? É bem parecido com o nosso modelo universitário. Por exemplo, na maioria das universidades, principalmente públicas, elas oferecem aos alunos uma gama de horário. Então, eu tenho a mesma disciplina, várias horas, com vários professores, né? Eu, por exemplo, eu fiz História na Universidade Federal do Piauí. Então,
coordenação acadêmica colocava. Então, colocam vários horários. Um exemplo, História do Brasil Colônia. Então, eu tinha História do Brasil Colônia ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Então, eu ia adequar os meus horários, aquele horário da aula, de acordo com a minha disponibilidade de estudo. Então, é muito comum no ensino superior você ter uma aula de manhã, você ter uma outra aula à tarde ou uma outra disciplina à noite. Nesse período, no outro período, você tem aulas diferentes, né? Em algumas universidades particulares, né, faculdades e universidades, eles mantêm um sistema mais rígido de horário fechado, né? Só de manhã, só de tarde, só de noite. Mas nos Estados Unidos isso funciona dentro do ensino fundamental e médio, que lá não se chama assim, mas é dentro dos 7 aos 14 anos, né? Você tem aí essa flexibilidade de você montar os seus horários. Bem, isso é para mostrar para vocês como é importante que a criança, seja ela qual for, com deficiência, sem deficiência, ela entenda o que é a rotina escolar. Daí a criança não pode acordar na hora que ela quer, ir para a escola na hora que ela quer, sair da escola na hora que ela quer, né? Ou ir quando ela quer. Então é importante que desde que ela seja inserida no contexto escolar, ela compreenda o que é a rotina, que ela precisa seguir aquela rotina. Não são só as crianças com autismo que têm dificuldade de manter uma rotina. Pelo contrário, muitas delas, né, em graus leves e moderados, elas não só entendem, como gostam de seguir uma rotina. Existem muitos casos que a gente tem mais dificuldade com outras crianças que não possuem nenhuma síndrome, nenhum transtorno, nenhuma deficiência, e elas dão muito mais trabalho com a rotina. Isto por quê? Porque a rotina da escola, ela também é um reflexo da rotina de casa. Então, se eu tenho uma criança que tem uma família, uma base familiar, que ela não tem uma organização do dia a dia dessa família, então ela fica difícil. Um dia ela acorda num horário, outro dia ela dorme em outro. Hoje ela dorme mais cedo, amanhã ela dorme mais tarde, ou ela dorme na hora que ela quer. Então, a falta de uma rotina em casa, né? Falta dessa rotina fora da sala de aula. Não adianta essa criança ter uma rotina dentro da escola e quando ela sai da escola, que ela vai para casa, ela não tem horário para almoçar, ela vai almoçar quando ela quer. Ah, mas ele não tá com fome, né? Ah, ele não quer comer agora. Aí ele ou vai dormir ou vai fazer uma outra coisa, ou seja, não segue nenhum tipo de rotina ao chegar da escola. Isso dificulta a aceitação de qualquer tipo de regra, porque a rotina nada mais é do que um estabelecimento de regra. Eu, aluno, aceito que a escola estabeleça regra. A escola estabelece regra. Segue o professor, segue o cantineiro, porque ele tem que aquela pessoa da cantina, ela tem que trabalhar o ponto de fazer aquela merenda, aquele lanche para que esteja pronto no horário certo, segue o porteiro que vai abrir a escola na hora certa, segue os professores que vão sair de suas casas com tempo suficiente para chegar na escola. Então, na verdade, a rotina escolar é um contrato, né? Não um contrato jurídico, mas é um contrato implícito entre as pessoas que estão agregadas ali formando o contexto escolar. Então, os pais precisam entender que não podem chegar na escola na hora que eles querem ou quando eles querem, né? Ah, não, eu estou chegando agora porque o meu filho não acorda. Estou chegando agora porque eu tinha outra coisa para fazer. Então, não é aquele público de pais que querem chegar na escola na hora que querem e querem pegar os filhos na hora que querem. Ah, tô ligando porque eu tô passando aí, eu já saí do emprego e tô passando aí para pegar o fulano de tal ou a fulana de tal. Não, eu não vou hoje porque eu não tenho tempo de deixar, não tenho quem vá deixar.
Então, a falta da rotina, a falta da sequência do dia seguinte, né, ser pelo menos parecido ao dia anterior, causa muitos prejuízos. Muitos prejuízos você encontra, por exemplo, quem é professor de educação infantil sente muito isso na pele. A primeira semana de educação infantil, ela é uma semana de adaptação. Então, o estabelecimento da rotina na primeira semana, ela é muito importante e muito trabalhosa para o professor. Porque a criança, por mais que aquela criança, ela já estivesse no contexto escolar, mas sempre quando ela volta, ela estava de férias, ela dormia, o pai não mantém essa rotina em casa. Porque as férias, o nome férias, traz aí uns significados que você não precisa de uma rotina escolar. Então faz com que a criança fique mais relaxada. Quando ela volta da escola, né? Lembrando que isso é mais no Brasil, porque muitos países, principalmente quando a gente fala dos orientais, não existe essa quebra de rotina, não, né? Nas férias, né? Os países orientais são mais rígidos com a questão da rotina. Pelo contrário, eles são extremamente rigorosos, né? Por mais que você não esteja na escola, mas em casa você segue uma rotina. O que acontece com as nossas crianças brasileiras? Elas entram de férias, elas comem fora de hora, dormem fora de hora, acordam fora de horas e fazem o resto tudo fora de hora. Então, quando o pai volta para a escola, às vezes você tem dois problemas. Um é o professor conseguir manter a rotina e enquadrar essas crianças dentro da rotina. Dois é os próprios pais, para fazer com que as crianças se acostumem de novo a uma rotina. Rotina de acordar cedo, rotina de tomar banho de manhã, rotina de tomar café, rotina de almoçar no horário correto, se estuda de tarde, né? Para poder ir, rotina de querer vestir o fardamento, rotina de arrumar a mochila, rotina da tarefa de casa. Então, essa quebra do início do ano, todo professor de educação infantil sente essa quebra, essa dificuldade no início do ano de manter o foco do aluno, de manter a atenção do aluno ali no que ele está falando, no que ele está fazendo, na participação, na convivência. Aí o professor consegue, né? Nós estamos aí na terceira semana. Aí várias coisas podem acontecer. A criança pode adoecer e aí começa a faltar. O pai pode ter um problema no emprego, pode ter um problema com quem cuida daquela criança e aí ela começa a faltar. Ou pode ter problemas onde a própria escola tem que parar ali suas atividades por um dia, por 2 dias. É uma energia, é problemas estruturais físicos, né? É uma detetização, é calamidades como chuva, né? E etc. Né? Uma pandemia como recentemente estamos vivendo, né? Onde as crianças tiveram que quebrar todo o processo de rotina. Imagina agora para voltar para uma rotina escolar. Como isso vai ser difícil. Então, todo esse processo de rotina é construído. E ele precisa ser construído um conjunto. Vou mostrar aqui depois um gráfico, que eu fiz aqui uma planilhazinha mostrando, né? Que essa construção, ela não é só o professor, ela não é só a escola, ela não é só os pais, ela é um conjunto, precisa ser um conjunto, tá? Então, quais são os benefícios, tá? Para o aluno com autismo, qual é o benefício dessa organização da rotina, tá? Precisamos lembrar qual é o objetivo da escola. O objetivo da escola é levar a aprendizagem escolar, tá? Todo o objetivo da escola é esse, é tornar conhecimento em aprendizagem. A escola, ela se apodera do conhecimento e aí ela transforma esse conhecimento em possibilidades de aprendizagem. Como é que é isso? Bem, nós temos o conhecimento do que são os seres vivos. A professora, o professor, ele vai pegar esse conhecimento sobre os seres vivos e vai construir com ferramentas, com brinquedos, com slide, com música, com atividades para pintar, para recortar, para colar. Ela vai fazer com que os seus alunos
transformem aquele conhecimento que já existe em aprendizagens para eles. Então, existe o conhecimento sobre os animais, mas nem toda criança, e as crianças, né, dependendo da idade, elas não têm conhecimento sobre o que é o animal ovíparo, o que é o vivíparo, o que é o mamífero, o que é cada espécie, o que cada espécie faz, o que é reprodução, o que é alimentação. E aí o conhecimento ele já está formado, mas o professor ele vai sistematizar isso e vai fazer com que a aprendizagem aconteça dia após dia, para que esse aluno ele vá construindo conceitos, né, que ele vá desenvolvendo uma ideia sobre o que está ao seu redor, para que ele vá também interferindo nesse conhecimento, transformando esse conhecimento. Bem, a rotina, se a construção, se o objetivo da escola é a aprendizagem escolar, essa aprendizagem tem que acontecer. E essa aprendizagem, ela precisa de uma organização. Então, a rotina, ela traz esse benefício da organização. Se você tem o seu filho numa escola privada, você tem uns 15 livros para levar para a escola, né? Na escola pública também tem muito livro. Então, às vezes, a gente tem pai que compra um caderno para cada matéria. Então, se tem 15 matérias, a criança tem 15 cadernos. Seria impossível levar esses 15 cadernos, né? E como saber o dia da educação física? Que livro levar? Que material levar? Então, a rotina escolar, ela organiza a vida do aluno, ela organiza a vida do professor. Então, mesmo essa criança, ela tendo qualquer síndrome, qualquer que seja, deixa passar um pouquinho aqui o barulho. Ok? Passou aqui o barulho. Bem, então, seja ela uma pessoa com deficiência, seja ela sem deficiência, a rotina escolar serve para organizar a vida acadêmica do aluno. Então, ela traz organização sobre cada horário, o que vai acontecer, traz também a aceitação. Quando a criança entende a rotina, quando você explica para ela a rotina, a criança, eu pouco vou falar sobre o adolescente, porque a minha intenção, eu esqueci de dizer isso no início da palestra, eu vou falar muito da criança, tá? Porque eu não me planejei para estar falando sobre o adolescente com autismo, eu vou só aqui e acolá pontuar, mas eu tô trazendo a rotina para criança mesmo aí até o 5º ano. Então, a aceitação, o que é essa aceitação? A gente tem muitas séries, principalmente na educação infantil, muita resistência de ir para a escola. Então, a gente tem um problema, por exemplo, quando a criança ela não quer ir para a escola, ela chora, ela faz birra, e aí o pai deixa de levar. Ou às vezes leva até na escola e depois leva de volta. Ou chora, a escola chama e o pai leva, né? Então, esse processo de aceitação, em muitos casos, ele é complexo.
Então, a criança precisa entender. E ter uma rotina, fazer todo dia a mesma coisa, ajuda essa criança a aceitar a escola. Ela entende o que é a escola e que a escola todo dia tem aquela rotina. Ela vai ter aquela sequência de atividade. A outra questão é a compreensão, é o raciocínio, né? No processo de aceitação, a criança vai compreender. Ela vai compreender o que é a farda, né? Às vezes você tem uma criança, ela diz, não quero vestir essa farda. A mãe leva a criança enfeitada de outra forma. Ela leva a criança com outra blusa, com outra saia. Leva a criança com outro sapato, porque comprou um sapato novo. Aqui eu tô trazendo muitos exemplos que pode ser uma pessoa com autismo ou sem autismo, tá? Por quê? Porque esses temas estão interlaçados dentro da escola. Então, por muitas vezes a gente tem a resistência do pai de seguir a rotina da escola, as exigências da escola, o fardamento, o sapato, a questão de levar um brinquedo, né? Dentro da educação infantil, a gente tem essa questão da dificuldade de muitos pais não deixarem a criança levar o brinquedo. Então, é preciso se manter e se explicar para que a criança entenda o que é a rotina, por que tem que ser daquele jeito, por que tem que ser a farda, por que a farda é daquela cor, por que é daquele jeito, por que aquele sapato, por que eu não comprei outro sapato e não posso ir com aquele novo, por que eu tenho que ir com aquele. Então, aqui eu trouxe apenas uma dica do que a família pode estar fazendo, né, para ajudar a sua criança a entender a rotina. Uma delas é um quadro de rotina, tá? A escola, ela pode fazer aí um quadro de rotina. A escola pode ter o seu quadro, mas a família também precisa ter um quadro. É muito importante que se fale que escola sozinha não faz inclusão. Não adianta você é mãe, você é pai e você matricula o seu filho numa escola e você não faz o seu processo de inclusão, você não faz a sua parte. Se você tem uma pessoa, o seu filho, ele tem autismo, se conscientize que você precisa entender sobre o que é o autismo. Você precisa fazer cursos, você precisa ler, precisa fazer leituras sobre o que é o autismo. E precisa entender que sim, o seu filho não vai aprender como as demais, sim, ele não vai se comportar como as demais, sim, ele não vai ter o mesmo desenvolvimento e sim, ele pode superar as demais. Ele pode superar as expectativas do que nós chamamos de normalidade. E sim, ele também pode estar aquém, ele pode estar menos do que o que se espera da normalidade. Então, tem que se conscientizar que não é que você tenha um filho com autismo. Você tem um filho. E como filho, como criança, ele precisa de rotina, ele precisa de sistematização, ele precisa de orientação porque ele é uma criança, ele precisa de regras. Então, é uma criança que precisa ser ensinada. E como criança, ela precisa aprender. E quem que vai ensinar? Na escola, a tia da escola ensina. Mas e em casa? Se o seu filho chegar em casa, ele tem um quadro de rotina lá na escola. O que é um quadro de rotina? É um quadro onde se vê a rotina que essa criança vai fazer. Então, primeiro vai fazer isso, segundo vai fazer isso, e isso vem ilustrado. Isso vem numa imagem, o que ela vai fazer. Se você não sabe fazer um quadro de rotina, você pode procurar um terapeuta. Eu fiz muitos quadros de rotinas para os meus clientes. Você é aluno de psicopedagogia, você é aluno de neuropsicopedagogia, de psicologia, né? São várias áreas que fazem quadros de rotina. Então você monta, é um quadro mesmo. Você faz de cartolina, você faz de cortiça, você faz de diversos materiais. E aí você monta. O que faz na segunda, o que faz na terça, o que faz na quarta, o que faz na quinta, sexta, sábado, o que faz de manhã, o que faz de tarde, o que faz de noite. É um quadro onde vai se estabelecendo.
E esses quadros de rotina, eles precisam do treinamento de rotina, que é o nosso outro aspecto que eu coloquei aqui. O que é o treinamento? Em muitos casos, esse treinamento precisa ser feito por um profissional, né? Precisa ser feito por um especialista em aba, precisa ser feito por um terapeuta ocupacional. Nisso, principalmente em crianças onde tem um grau mais severo ou tem uma hiperatividade muito forte, né? Ou pais que não conseguem lidar, né, com essa rotina do filho. Então, pode-se fazer aí um treinamento de rotina. Então, que método vai se utilizar? Então, existem métodos, né? Por exemplo, se eu vou utilizar o ABA nessa rotina, que eu vou já falar sobre estímulo e recompensa, tá? Então, eu também posso utilizar nesse quadro de rotina as PECs. O que é PECs? Tá? PECs é um método, mas vamos chamar aqui, além de PECs, vamos chamar também de imagens, tá? Vou botar aqui, entenda não somente a PECs, como o método PECs mesmo, mas entendam como imagens. Então, eu preciso ilustrar para a criança o que ela tem que fazer. O horário que ela tem que tomar banho, o horário que ela tem que vestir a roupa, o horário que ela tem que comer. E eu preciso manter, não é fazer uma vez, vou assistir hoje essa palestra da Joação, tô empolgada, vou já fazer um quadro de rotina pro meu filho. Aí você faz hoje, amanhã você tá com preguiça, aí depois da manhã você tá assistindo uma série, aí você diz, não menino, não vou fazer isso aí não. Então, manter a rotina é muito diferente de fazer a rotina, né? Fazer, você faz pela primeira vez, monta ali e acabou-se. Manter essa rotina é um desafio. Sim, hoje pode ser que não dê muito certo, amanhã pode ser que seja melhor, mas você precisa trabalhar em prol de que você, pai e mãe, tenha uma rotina com essa criança, para que ela obedeça essa rotina na escola. A escola também pode ter um quadro de rotina para todos os seus alunos, como pode ter uma rotina específica. Vocês que são professores, podem pesquisar como criar um quadro de rotina, como criar um quadro com PECs, né? No Google tem só o que tem a imagem, você plastifica, corta, cola, né? Coloca papel, aquele contact, ou então coloca aquele outro, esqueci o nomezinho, né, que é adesivo assim, com adesivo, com autocolagem. O importante é que a criança visualize. Eu trouxe aqui alguns pontos, né? O que é que esses quadros, por que eles, o quadro de rotina, o treinamento de rotina, né? E a utilização de imagens, qual vai ser o impacto, tá? Por que eles devem ser utilizados? O que eu vou priorizar ao construir o quadro para o meu filho? Primeiro lugar, a compreensão de uma sequência, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui, que agora que eu vi aqui que a palavra sequência tá fora da ordem. A sequência lógica. Então, a sequência lógica é um conceito matemático e ele é um conceito de raciocínio. Esse conceito, ele é extremamente importante durante toda a nossa vida e durante todo o desenvolvimento da criança. Porque para ler eu preciso de uma sequência, para escrever eu escrevo numa sequência, para enumerar eu numero numa sequência, para contar, para diminuir, para multiplicar, para dividir, tudo eu faço numa sequência. Eu ando numa sequência, a gente come numa sequência. A maioria das atividades que a gente faz, elas estão numa sequência. Mas a criança, ela precisa compreender. E isso é uma área cerebral chamada função executiva superior, onde a gente encontra no córtex frontal e ela não é automática. Ela precisa ser estimulada. Ela existe, mas ela precisa ser estimulada. Quanto mais a gente estimula, mais ela é ativada. E aí, essa lógica vai ajudar
a compreensão do significado. Leitura é significado, matemática é significado, arte, linguagem, cultura, tudo é significado. Então, para a criança aprender a ler, para a criança ter um bom desempenho das suas aprendizagens dentro da escola, ela precisa compreender o significado. Então, quando você ensina a sequência da rotina, ela precisa compreender o significado de cada atividade. Por que ela tem que tomar banho naquela hora? Por que tem que tomar banho? Por que tem que comer? Não, tem que comer porque eu tô mandando você comer. Você coma a comida porque eu tô mandando. Não. Criança precisa entender. E entendimento, raciocínio, precisa de repetição. A gente fala hoje, a gente fala 10 vezes. Aquela história de mãe, né? Que mãe diz assim: menina, eu já te falei isso 1000 vezes. Ave Maria, né? Aqui no Nordeste a gente fala muito assim: Ave Maria. Meu Deus, milésima vez que eu vou falar sobre isso, menino. Mas é assim, né? A gente precisa repetir, porque às vezes a gente acha que as coisas estão automáticas no nosso cérebro. Não, né? Elas são ordenadas, elas seguem uma sequência. E para aprender, eu preciso de memória, eu preciso de repetição daquela informação. Então, se eu tenho um entendimento de sequência, de significado, ela vai entender a importância de cada atividade. Isso vai gerar uma compreensão de causa e efeito. O que causa e efeito? É quando eu gero uma atitude A e eu tenho um resultado B. Eu não fui para a escola, eu vou ter um resultado. Eu fui para a escola, eu tenho um resultado. Então, essa causa e efeito, ela precisa ser ensinada diariamente, tá? Aqui eu vou falar para vocês sobre o reforço, a repetição. O reforço é quando eu reforço, eu repito, eu trago um reforço naquilo que eu tô falando, do estímulo que eu dou àquela criança. Eu preciso reforçar. Antes da atividade, eu dou um comando. Durante a atividade, eu reforço o comando. Depois da atividade, eu tenho que dar um feedback do comando. E isso causa e efeito. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, você diz para sua criança: vá tomar banho. Então, isso é antes da atividade. Durante a atividade, né? Você toma banho, olha, passa sabonete, olha, lava o cabelo, olha, esfrega. Depois da atividade, olha como você tá cheiroso. Ai, que gostoso, né? Isso foi um reforço antes, durante e depois, tá? Esse reforço, ele pode ser feito de várias formas, inclusive errado. Nosso dia a dia de pai e mãe, a gente faz reforço errado, né? Mas com o conhecimento, a gente passa a fazer certo. Isso também acontece dentro da sala de aula. Você diz: vamos pintar a letrinha A? Aí você, enquanto está pintando, olha que legal, tá ficando lindo, ó. Tia tá amando, ó, coraçãozinho, né? Tô amando, né? Depois da atividade, ai, adorei, ficou sensacional, que legal. Então é o reforço. Antes da atividade, durante a atividade, depois da atividade. Quando eu faço isso de forma criteriosa, incentivando a criança a dar continuidade, a gente chama isso de reforço positivo. Então, é positivo, ela tá me dando uma resposta positiva. O reforço, ele também pode ser negativo. Ele pode ser negativo durante, ele pode ser negativo depois, ele pode ser negativo antes, né? Quando você tá mandando a criança fazer uma coisa, você já tá dizendo não pra ela, né? Ah, eu sei que tu não vai banhar direito, não. Eu sei. Vai caminhar banhar, menino, caminha banhar. Mas eu sei que esse banho não vai dar certo. Eu sei que esse banho tu não vai se esfregar.
eu sei que esse banho, tu já tá fazendo um reforço negativo antes de fazer. O menino vai fazer a tarefa, mas eu sei que tu não vai fazer essa tarefa bem feita, não. Eu sei que essa tarefa vai ficar errada. Eu sei que essa tarefa aí vai ficar incompleta. Eu tenho certeza que essa tarefa vai ficar incompleta. Aí o menino começa a fazer a tarefa. Eu não tô dizendo, tá errado. Eu não tô dizendo durante a atividade negativa, depois da atividade. Eu não disse... Eu não disse que ia ficar errada, eu não disse que não ia dar certo, eu não disse que tu ia errar, eu não disse que ia passar do tempo, eu não disse que ia dar dor de barriga, ou seja, né, ela pode, esse reforço do que a gente vai falando do estímulo, ele vai sendo, pode ser negativo antes, durante e depois. Ele pode começar certo durante e depois ter errado, e ele pode ser reacionário. Né? Ele pode ser trabalhado de forma aos poucos, né? Onde você vai criando expectativa que ele dê certo, que aquilo dê certo, ou seja, é reacionário, é devagar, né? É gradativo. E a gente pode, e também esse reforço, ele pode ser punitivo, né? Quando você pune, você vai ficar de castigo porque você não fez isso, né? Vou prender aqui o seu videogame porque você não fez isso. Vou tirar isso seu. Então isso é um reforço positivo depois da atividade. Mas às vezes a punição começa antes, né? Você puxa na orelha, sente aqui e vai fazer a atividade, né? Durante, né? Você tá ali batendo na cabeça, não te disse... Bora, escreve. Então é um reforço punitivo, né? Antes, durante e depois, né? Então, isso acontece, gente, no nosso dia a dia de pai, de mãe, de professores, acontece o tempo todo. O professor, ele pode estar fazendo um reforço negativo para os seus alunos o tempo todo, né? Esse menino não fica quieto. Não vai dar certo, não vai conseguir fazer essa tarefa. Cala a boca, menino. O menino ainda nem sentou para fazer a tarefa. Aí ele tá fazendo lá, mas tá falando. Cala a boca, menino. Olha, tu tá fazendo essa tarefa, te concentra. Aí vem o reforço depois. Ó, não disse, não ficou do jeito que era para fazer. Tá feio, tá incompleto, a letra tá feia. Então é um reforço antes, durante, depois negativo, né? Então também o professor precisa estar observando esse reforço. O reforço da rotina, ele é extremamente importante e ele precisa ser o mais positivo possível, que é para causar na criança um efeito de causa e efeito. Ele é bom seguir a rotina, é interessante seguir a rotina. Por isso que no reforço positivo, por exemplo, é muito utilizada a estratégia da satisfação ou da recompensa, né? Quem aí trabalha com o ABA, trabalha com o reforço da recompensa. Ele precisa ser estimulador, positivo antes, positivo durante, positivo depois, para que no final a criança seja recompensada. E aí ele vai criar uma causa e um efeito. Eu vou fazer, se eu fizer bem, eu vou receber. Sim, pode ter aí os contrários, pode ter gente que também diz assim, mas se eu ficar o tempo todo oferecendo, alguém troca, isso não vai ser, vai viciar. Então, existem muitas questões. Aqui nós estamos falando principalmente de crianças com autismo. E no autismo, se ela não entender o que está fazendo, se ela não aceitar e se ela não quiser, você pode bater, você pode castigar, você pode tirar o que ela tiver. Ela vai chorar, ela vai espernear e você vai acabar dando pra ela. Não serviu pra nada o seu reforço negativo. Ele foi tão negativo que ele vai repetir atitudes comportamentais negativas, a birra e etc. Tá? Então a rotina, ela precisa de reforço. Ela precisa de reforço, de repetição. Mas esse reforço, ele precisa ser um reforço positivo. A gente precisa se policiar
para que ele não seja um reforço negativo, muito menos reacionário e muito menos negativo. Ele precisa ser positivo antes, durante e depois, né? Você precisa incentivar o seu filho a ir para a escola. Hoje nós vamos para a escola, vamos vestir a farda. Aí eu não quero essa farda, né? E aí, mas essa farda é linda. Olha como essa farda é linda. O durante, depois que vestiu a farda, como você ficou lindo com essa farda. Amei, vem aqui pra mamãe dar um cheiro, né? Então precisa ser positivo antes, durante e depois. Causa efeito. Qual é o efeito? Eu fico bonitinho na farda. Mamãe me deu beijinho na farda depois que deu a farda, né? Então é uma recompensa. A recompensa pode ser de diversas formas, né? Tá, você vestiu direitinho? Pega aqui o seu biscoito. Vestiu direitinho? Pega aqui o seu brinquedo. O reforço pode ser de diversas formas. Sim, ele causa impacto na formação de causa e efeito. E você só não pode ir construindo isso também de forma errada, de forma que você... muitas vezes o pai ele fica refém do reforço positivo, porque também não sabe como ir construindo esse reforço. Eu vou falar sobre isso mais na frente, quando eu for falar um pouquinho sobre o não, tá bom? Bem, nossa proposta também aqui é falar sobre os desafios da tarefa de casa. Por quê? Porque a tarefinha de casa, a atividade do para casa, ele é uma continuidade da rotina da escola. É uma forma de manter a criança na rotina da escola. Porque se ela estuda em casa e ela chega em casa, ela vai dormir, ela vai brincar, ela não vai mais fazer nenhuma atividade da escola, ela vai ter dificuldade de lembrar do conteúdo que ela viu na escola. A tarefa de casa tem o objetivo de reforçar positivamente o conteúdo que viu da escola. Mas ela é um desafio para todos os pais. Você encontra a birra da criança, a preguiça, né? Toda criança tem preguiça, vamos ser sinceros, né? Sono, até aquelas que começam a fazer a tarefa dormem, né? Principalmente as que estudam de manhã. E aí acesso aos brinquedos, ela está em casa, ela tem acesso ao quarto de brinquedo delas, né? Ao cantinho do brinquedo, à caixa de brinquedo. Então elas têm acesso aos brinquedos, ela tem acesso à geladeira, ela tem acesso à cozinha, né? Então ela tem acesso ao lanche, ela tem acesso aos eletrônicos, ela tem acesso à televisão, ao computador, ao tablet, ao smartphone. Ela tem aí a falta de controle, às vezes o pai não está em casa porque está trabalhando, a mãe também não, fica com um cuidador, tá? A falta de atenção porque ela tem tantas coisas para se distrair que falta foco. Então, a tarefa de casa, ela é um desafio, não é só porque a criança não quer fazer a tarefa de casa, né? Ela não quer, por que ela não quer? Ela não quer porque ela tem inúmeras outras coisas para fazer, como brincar, comer, dormir, assistir televisão, que é bem mais interessante do que, na opinião dela, fazer a tarefa de casa, né? Por isso que a precisa de rotina, né? Como é isso? O que é isso? A rotina, ela precisa ser construída pelos pais. De preferência escrito no quadrinho mostrado para a criança, olha. Você vai chegar da escola, você vai tomar banho, você vai almoçar. Vou dar exemplo que estou de manhã. Vai almoçar, vai aqui tomar o seu suquinho, sua sobremesa, seja o que for. Você vai dormir um pouquinho. Aí de tal hora a tal hora você vai para o reforço. Quando você chegar do reforço, se tiver feito todas as tarefas lá do reforço, né? E aí você vai ter o seu tempo de brincar. Você vai ter de 6 horas até 8 horas da noite para brincar, para jogar videogame, para seja o que você quiser, horário livre. E aí depois você vai jantar, e aí vai ter um horáriozinho. O ideal é que a criança tivesse um horário de uma contação de história, né? Um horário com os pais. Esse é o sonho, né? De todo educador é que os pais tenham esse horário. Bem, a rotina,
ela pode durante a semana e provavelmente ser quebrada por inúmeros infortúnios, como a criança ficar doente, o cuidador ficar doente, ela ter que ir para casa do avô, ele ir para casa de alguém vir para casa dela, mas isso são as exceções. A criança precisa entender que aquilo é uma exceção, mas ela precisa que no dia a dia dela seja construído uma rotina. Sem rotina, se todo dia ela faz uma coisa diferente, quando ela chega em casa, ela tem o horáriozinho da escola, mas quando ela chega em casa, ela joga a fardinha e aí ela vai brincar, ela não vai comer, ela não vai ali descansar, ou ela não tem, cada família sabe da sua condição social, da sua condição econômica. Tem filhos que fazem inglês, que fazem natação, que fazem isso e fazem aquilo. Então, constrói a rotina, explica a rotina, tem o horário das terapias, que hora que vai para a PAI, que hora que vai para o fono, que hora que vai para o psicopedagogo. Cria rotina e não fica mudando essa rotina. Crianças com autismo ou qualquer criança precisam ter estabelecimento de regras claras, tá? Pai, mãe, cuidadores precisam saber usar a palavra não, gente. Aprenda a usar com uma criança a palavra não, tá? A criança tá berrando, ela tá chorando, ela tá gritando. Se tem uma coisa que pai e mãe aprende, é o significado do choro do seu filho. Toda mãe, quando o menino nasceu, saiu da barriga, é um instinto. Você aprende a diferenciar o choro. Se é fome, se é alguma coisa que está incomodando, né? E com o passar do tempo, você vai aprendendo mais e mais a identificar. Então você identifica quando aquele choro, né? Ele tá berrando. Então, é uma criança com autismo que não fala, não verbal, ela entende o que é não. Ela fala, ela entende o que é não. Ela puxa em você e aponta que é aquilo, não. Ela chora e cai no chão e se bate e quer aquilo e você diz não. Mantenha o não, porque se você disse não, mas pegou e deu para ela na mesma hora a coisa, ela entendeu que o não pode ser talvez. Que o não, e esse talvez pode se tornar sim, quando ela é um estímulo, reforço negativo, tá? Então a criança, ela é extremamente causa e efeito. Ela vai aprendendo isso a vida toda. E não é não. Não quero comer isso, tá fora do horário? Não. Ah, eu não quero fazer, não. Eu quero brincar. Deixa a tarefa, corre pro smartphone. Não é não. Eu tenho consciência que é difícil quando você trabalha, a maioria das mães trabalham, né? E conseguir que na sua casa a pessoa que cuida do seu filho tenha essa visão. Deixa eu falar com ela aí. Traz ela para ouvir isso aqui. Não é não. A gente pode dizer não sem bater. A gente pode dizer não para a criança entender, né? Sem rir. Isso é muito importante. Às vezes o pai tá dizendo, não. Não, 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 não. Não, não é não. Não é expressão de não. Não. Senão, qual é a causa e efeito que eu vou gerar nesta criança? Pessoa com autismo, ela precisa, ela tenta entender até a expressão da face que você faz. Se você ri pra ela, não, 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 não é tá, não é legal, tá? Não, não. Não precisa ficar gritando com a criança que não é não. Não é não, né? Deixe chorar, deixe birrar, espere o tempo. Né? Não tem um histórico, criança morreu porque a mãe disse não e ela morreu de chorar. Nunca vi esse óbito, né? Nós, seres humanos, é que temos, e principalmente mães, temos mais dificuldade de dizer não aos filhos, né? Preciso
fazer isso, de transformar isso numa política materna, né? Mas sim, mas e não só mães, mas pais também. E quando a gente fala da criança com deficiência, esse não fica mais, entre aspas, ele fica mais flexível, né? Porque a mãe tem. A mãe e pai, mas mais mães, não vou mentir não, mas é mãe mesmo. Existe um medo inerente da morte. Esse sentimento materno, que na verdade é o sentimento do cuidar e da proteção da fêmea, né? Isso é um instinto animal, o reptiliano faz isso com a mãe. Tem mãe que não desenvolve muito isso não, né? Mas são mais exceções. Mas a maioria, e esse instinto desenvolve na avó, desenvolve na tia que está mais próximo ali, né? Nos cuidadores. E a pessoa com deficiência, ela desperta no nosso reptiliano aí uma sensação de que eu preciso proteger essa pessoa o tempo todo, por dois motivos. Eu tenho medo dela morrer e eu tenho medo dela não me amar, né? Então eu passo o tempo todo nessa proteção com medo dela morrer. Então essa proteção dela não saber se cuidar, também vai gerar uma ansiedade dela não me amar. Se eu disser não, ela não vai me amar. E é um erro, né? Porque o não, ele gera causa e efeito. Eu não posso comer agora, eu não posso assistir agora, eu não posso sair da sala agora, eu não posso ir pra cá agora, eu não posso vir pra cá agora. Ou seja, o não é causa e efeito. Não posso, não vai ter aquele outro efeito, tá? Então a criança, ela precisa entender o que representa essa tarefa. É hora da tarefa. Eu preciso fazer agora, precisa de um local, tá? Precisa ter um lugar que crie rotina, é aquele lugar. A criança não pode fazer a tarefa assistindo televisão, no sofá. Claro que nesse momento que a gente vive atual, a gente vive um ensino home office, né, diferente, onde a maioria das crianças estão tendo aula por uma televisão, por uma plataforma EAD. Aí é outro exemplo. Tô falando da criança estar fazendo tarefa e assistindo um desenho animado, tá? Dela tá aqui na mesinha da sala fazendo a tarefa e na tela tá passando lá Peppa Pig. Então não tô falando disso, tá? Então as escolas também precisam ter senso, né? Senso de que quantidade não é qualidade. Então já gravei aí se você tiver curiosidade, assiste a nossa palestra de adaptação curricular, onde a gente fala muito sobre isso, de que a escola precisa adaptar para criança com autismo ou qualquer deficiência, tá? Precisa ter senso, que nem diz os adolescentes hoje em dia, né? Tem que ter senso. Mas o senso a decisão de que qualidade, gente, é muito mais importante do que quantidade. Não adianta eu mandar 15, 20 páginas de um livro se a criança vai fazer aquilo com preguiça, chateada, com raiva, né? Tem que fazer, e muitas não vão nem conseguir ficar aquele tempo todo fazendo tarefa. Existem escolas que a gente também recrimina, né? A criança passa de 1h da tarde, às vezes até 6 horas da tarde no reforço escolar, fazendo tanta tarefa que não sobra tempo para ela fazer outra coisa. Então chega em casa, às vezes ainda tem tarefa para fazer em casa. Vamos ter senso também, né? A criança precisa de ter tempo para fazer, não é só a tarefa de casa, gente. Não, a criança fica escrava só da aprendizagem escolar. Existem outras aprendizagens. Se ela mora num prédio, ela precisa de um parquinho para andar. A natação é importante, a respiração, é convivência, é o balé, é o judô. A criança precisa brincar com o cachorro, precisa brincar com o gato. Ela precisa brincar com o brinquedo, ela precisa do tempinho dela para assistir o desenho. O desenho também tem desenho que a gente aprende algumas coisas, né? Ela precisa dançar, ela precisa comer, ela precisa dormir, né? Então tem que ter. Aí, na medida que vai crescendo, é o quinto, é o sexto, é o sétimo, essa quantidade de tarefa vai ficando maior, as responsabilidades vão ficando maior. Mas a gente se preocupa nessas séries menores, primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental, principalmente. Gente, a gente tem alunos que estão no pré-2, que é tanta tarefa. Ainda tem escola que manda a tarefa do final de semana.
Não tem um, né? É o censo. Ainda tem um nome, tarefão. Aí a professora passa a semana todinha, meu Deus, fazendo a revisão do conteúdo todinho que ela deu no mês. Né? Ela pega o conteúdo todinho da semana, do mês, aí constrói aquele tarefão, quanto mais grosso, aí manda pra criança. Aí ela já passou a semana todinha numa rotina cansada. E ela ainda tem que passar o sábado todo fazendo tarefa. Aí a mãe esquece, a mãe relaxa. Tem mãe que vai fazer a maldita da tarefa do tarefão, maldito do tarefão, no domingo, 10 horas da noite, né? E o menino já vai dormir estressado, na segunda já acorda estressado por causa do tarefão no final de semana. Então, é o danado do censo, gente. É o censo. Tem que ter aí, pelo amor de Deus, né? As escolas precisam entender, né? A sensibilidade de compreender que quantidade não é qualidade, que a aprendizagem não é quanto se aprende, mas como se aprende. Se essa aprendizagem for prazerosa, eu vou lembrá-la dela a vida toda. Quantos conteúdos a gente não lembra, gente? Eu perguntar quem sabe a fórmula de Bhaskara, né? Quantos não sabem, nem lembram mais o que é isso? Então, existe sim muitos conteúdos que a gente vai esquecer, que a gente não vai vivenciar, e quantos a gente sente falta, tá? Horários especificados para cada tarefa, observação sobre os reforços escolares, né? Como eu disse, às vezes a criança passa muito tempo nesse reforço, às vezes é só bagunçando nesse reforço. Se você tem pessoa com autismo e vai botar no reforço, esse professor de reforço, não pode ser qualquer reforço, né? Tem que ser uma professora de reforço que tem algum conhecimento, né? Ou seja, né? É mais aconselhado que você consiga um orientador para que vá até a sua casa, um professor de reforço que faça esse acompanhamento. Às vezes você passa e diz, mas é mais caro, mas o nível de aprendizagem vai ser melhor. Ou então um reforço que seja mais especializado. Que também para vocês que são alunos de psicopedagogia, neuro, pensem nisso como empreendimento, né? De ter um reforço que não é um atendimento psicopedagógico, é um reforço inclusivo, né? Um reforço diferenciado, que atenda esse público da inclusão. Alimentação e tarefa de casa, gente, não dá para ficar ensinando tarefa e o menino comendo petisco, biscoito recheado, comendo salgadinho, toda hora comendo, não dá. Tem o horário do lanche, dá lanche. Esse horário é depois da tarefa, ou interrompe a tarefa, né? Faz ela em parte, não precisa a criança começar às 2 da tarde e terminar às 6, ou começar às 8 horas da manhã e terminar às 12. Não, você pode, ela não aguenta ficar tanto tempo, né? Nem o adolescente aguenta, né? Ele precisa andar, ele precisa comer, ele precisa fazer alguma coisa, imagine uma criança, tá? Acúmulo de tarefa e suas consequências, gente. Também acumular, deixar pra lá. Você vai fazer depois. Então tem que ter aí a substituição de tarefa. No caso de adaptação de crianças com autismo, né? É preciso ter uma conversa, que os pais tenham aí uma convivência boa com a escola, para que haja uma conversa aí do que vai ser realmente a atividade que vai ser passada para casa. E às vezes a gente tem a substituição da tarefa de casa por outras atividades. Às vezes o pai diz, não, hoje nós vamos para casa da avó. Não vai fazer a tarefa não, porque hoje a gente vai fazer outra coisa. Então tem que ter cuidado para que você não esteja aí procrastinando a tarefa do seu filho, né? Deixando para depois, e essas tarefas vão se acumular e essa criança vai ficar atrasada em termos de conteúdo, tá bom? Então, gente, as atividades de casa, elas são um instrumento de aprendizagem. Então, elas jamais devem receber estímulos negativos. Tanto professores como pais. Vou repetir para vocês entenderem, tá? Jamais, gente, a tarefa de casa não pode estar associada a um reforço negativo, nem antes, nem durante e nem depois. Por exemplo, você é professora de reforço, aí você diz assim pro menino, ô Lucas, faz tua tarefa, senão eu vou dizer pro teu pai. E ele vai te dar uma surra se tu não fizer, aí ele tá fazendo a tarefa.
Olha, tu faz direito. Olha, eu vou dizer pro teu pai, não tem jeito não. Quando teu pai chegar, eu vou dizer. Aí chega o pai do Lucas. Olha, senhor, seu Fernando, é o seguinte, o Lucas hoje estava terrível. Aí o pai do Lucas já vai pegando na orelha do Lucas e isso já vai levando, é um reforço completamente negativo. Esse reforço negativo, ele pode ser vários exemplos. Vários exemplos. Como trocar por alguma coisa. Ah, faz que eu faço isso por ti. Faz que eu te dou isso, né? Então, é um processo de conquista. Até com a criança autista que usa o ABA, ele precisa ir entendendo isso aos poucos. É tanto que o treinamento chega a um processo onde não está mais tendo tanto essa troca. A criança vai entendendo, né? Ela vai compreendendo. Então, existem dois processos. Quando a gente fala de autismo, eu gosto sempre de lembrar que não existe só um tipo de autismo, só um tipo de pessoa. Então, eu estou falando para aquela pessoa que tem autismo, aí ela fala, ela corresponde às tarefas de casa, ela senta. Eu posso estar falando de uma pessoa e tem alguém que está assistindo que tem uma pessoa com autismo bem grave, que não fala, que não corresponde desse jeito. Mas em todas as formas, o reforço ele é feito. Ele é feito pelo professor na sala de aula, ele é feito pelo professor na sala de reforço, ele é feito pelos pais. Então tem que ter cuidado para que esse reforço não seja negativo. Sempre a moeda de troca de comida, de lazer, também como um castigo. Esse castigo tanto pode ser o bater, né? Que, vamos ser sinceros, a gente ainda tem uma sociedade que se embate, né? E principalmente os pais batem, seja a pessoa com deficiência, sem deficiência, mãe é mãe. Então, quando, né, perde a paciência, o bater ele é de diversas formas, né? É o empurrar, é o beliscar, é o jogar, tá? É o puxar o cabelo, diversas formas. A gente bate de diversas formas. E esse bater pode ser a palavra também, né? A gente faz violência verbal. Então a gente xinga, a gente briga, é o porra, é o diabo, é várias coisas que os pais e cuidadores fazem no dia a dia, tá? Se essa ideia errada, ela é atribuída a causa e efeito para a criança e ela entende que aquilo é negativo, toda vez que ela vai estudar, que tem agora fazer que nem um videozinho que eu vi, né, onde o menino diz, a mulher pergunta, que letra é essa? Porra, essa porra, né, então essa porra dessa tarefa, né. É ruim, eu apanho por causa disso, alguém me bate por causa disso, né? Eu adoeço por causa disso, eu deixo de brincar por causa... Então, assim, essas questões, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Para quê? Para que a criança entenda que ela precisa fazer aquilo. E a criança, ela entende, gente. Se você faz um diálogo com os seus filhos na base da conversa explicativa, eles entendem, né? Sinceramente, eu não me lembro quando, ou que dia, ou se em algum momento, né, eu bati nos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, hoje adolescentes, né? Mas a construção de uma rotina, e às vezes eu brincava com a menina, né, que ela tinha tanta rotina de ir para a escola, que ela acordava primeiro do que eu. Quando eu acordava, ela já estava acordada tomando banho, né? De tanto se acostumar a permanecer dentro daquela rotina, de ir para a escola, da hora da tarefa, de fazer isso, de fazer aquilo, de seguir aquela rotina, que até hoje há o trabalho de rotina, né? Nunca tive problema deles irem para a escola, de estarem na escola, de saberem que eles têm que fazer, né? Os 2 nunca estiveram, né, dentro de reforços escolares, assim, para poder terem que acompanhar, né? Porque sempre tiveram aquela rotina de fazer dentro de casa, de ter o horário de estudar dentro de casa. Então isso se constrói na base do diálogo, na base do não agora, isso não, né? Então na construção da dialética familiar. Tá? Então, hábitos, eu coloquei para vocês que rotina é uma construção de hábito.
O adulto, ele é responsável pela rotina da criança. Se a criança com autismo, ela é capaz de aceitar, de compreender e de praticar a rotina que o adulto estabelece. Se o adulto ele não tem rotina, essa criança também não vai seguir uma rotina. Mas se o adulto estabelece essa rotina e ele sabe dar continuidade a essa rotina, sim, a criança vai seguir essa rotina. E criança é criança, gente. Com deficiência, sem deficiência, ela é criança. E o que é criança? Criança é um ser humano pequeno em desenvolvimento. Então, se ela está em desenvolvimento, ela está o quê? Aprendendo as coisas. E quem é que ensina? É o adulto que ensina. Então, o adulto ensina o que pode e o que não pode, o que é e o que não é, o certo e o errado, o aqui e o agora, o hoje e o amanhã. Então, o adulto professor, o adulto pai, o adulto mãe, o adulto madrinha, padrinho, o vovô, a vovó, o vizinho. É o adulto que ensina a criança. Ensina como? Falando, fazendo gestos, dando, né? Sendo exemplo. Então não adianta falar de rotina se você não tem rotina, se você não segue uma rotina. Então a criança com autismo é uma criança como qualquer outra criança. Ela precisa ser ensinada a seguir uma rotina na escola, mas também em casa. Ela precisa ser ensinada o seu papel, o que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Ensine, explique, repita e reforce positivamente, né? Eu trouxe aqui para finalizar, tá? Eu trouxe esse quadro. Como é que nós, família, pais, profissionais, podemos trabalhar o reforço, né? Aqui é uma ilustração que mostra o quê? Eu tenho aqui embaixo a negação, não farei. Aí vem a dúvida, eu não posso fazer. Aí começa o estímulo, mas eu quero fazer. Mas como fazer? Então eu vou tentar fazer. Eu tento, então eu descubro que eu poderei fazer. Então eu faço o quê? Eu resolvo fazer. Então quando eu faço, eu consigo fazer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a criança ela diz que não vai fazer, cabe o adulto mostrar para ela o porquê ela tem que fazer e como ela tem que fazer. E aí quando ela começar a fazer, o que você vai fazer? Você vai fazer o estímulo positivo. E quando ela conseguir, você dá o final do estímulo mais positivo. Para toda vez que ela entender que ela não quiser, ela vai entender que ela deve fazer, né, o porquê que ela deve fazer, tá? Então, faz parte, a criança, ela não vai conseguir fazer isso sozinha. A criança, ela não quero. Ela não quer por algum motivo. Ela tá cansada, ela tá com sono, ela tá berrando, ela quer brincar. Eu não quero fazer a tarefa. Ela pode não querer fazer a tarefa por N motivos, mas a maioria desses motivos são comportamentais. Ela é criança. E a criança não tem senso de responsabilidade. Por que ela não tem senso de responsabilidade? Porque o senso de responsabilidade é uma construção neurológica de consequência. Sabe por que eu trabalho para pagar minha conta de luz? Porque há uma consequência se eu não pagar a conta de luz. Qual é a consequência? Eu vou ficar sem luz. A criança quer saber, ela quer saber disso? Não, porque ela não sabe.
Não é que ela não queira, não, é que ela não sabe. Ela não tem esse conhecimento de consequência. Por isso que a gente ensina a consequência, né? Por isso que ela precisa que o adulto diga, mostre e faça com que ela queira fazer. E aí quando ela quiser fazer, quando você conquistar ela para fazer, aí você não deixa ela sozinha, não. Você vai continuando subindo as escadinhas com ela. Às vezes a gente faz isso lavando a louça, e ela tá ali na mesinha, a gente tá lá. Vou já dar uma olhadinha aí. Tô atenta. A professora de reforço tá fazendo, mas a gente tá atenta, ó. Vou já dar uma olhada aí no seu. Para aí, tô aqui, mas... E aí volta lá, olha, tá certo, bora lá, continue. E aí quando ela quer fazer, mostre como fazer. Como é que eu faço? Mãe, como é que eu faço aqui isso aqui? Você faz assim, você faz assado, ó, bora lá, como foi que a tia disse? E o que é que a sua tia explicou? Como é que é isso aqui? Você vai mostrando como fazer. E aí ela vai fazendo e você vai acompanhando, vai valorizando. Não importa se ela tá fazendo certo ou se ela tá fazendo errado. Mas valorize o erro, porque é a partir do erro que ela vai construindo novos conceitos. Erra, apaga, faz de novo, hoje faz melhor, amanhã faz melhor do que fez hoje. E aí ela vai e faz. E aí valorize isso. Há muitos pais dizem assim, olha, é sua função fazer a tarefa. A minha obrigação é pagar a escola, a sua obrigação é fazer a tarefa. Não, a criança ela não tem esse senso. Ela não tem essa construção de pensamento que tu paga uma mensalidade e que ela tem que te dar de volta. Não. Você precisa explicar para ela por que existe a escola, por que tem que fazer a tarefinha, porque a tarefa vai ajudar ela a compreender o assunto, por que ela tem que saber sobre os animais, por que ela tem que saber sobre geografia, por que ela tem que saber sobre o Cabral, por que ela tem que saber onde é que está Brasília, onde é que está o Piauí, onde é que está os outros países, por que ela tem que saber, né? Então diz que toda criança nasce filósofa. Nós, pais e mães, é que sufocamos essa filosofia quando a criança pergunta e a gente diz, ah, Maria, é o menino que pergunta. Sei não, menino, né? Então tenha paciência. Responsabilidade, rotina e conhecimento a gente vai construindo com paciência. Todos juntos. Escola, família, trabalham juntos. E quando a gente consegue esse trabalho junto, a gente consegue que a rotina construída da escola seja um sucesso. A rotina de casa também pode ser um sucesso. Eu tenho plena consciência que não é todo dia que a gente mantém uma rotina. Não é todo dia que ela é 100%. Mas eu também tenho plena consciência que se você não tentar, ela não vai ter nem 10%. Se você desistir de ter uma rotina, o seu filho vai ter consequências, porque ele não vai seguir a rotina da escola. Também tenho consciência de que não vai ser todo dia que essa criança vai passar todo um horário dentro dessa sala de aula. Por isso que a adaptação, a flexibilização, existem outros parâmetros que eu não trabalhei aqui, que podem ser feitos e colocados de forma em que a família e a escola vão aos poucos se ajudando, assim como o mediador, assim como os terapeutas, eles vão contribuindo e reforçando positivamente, né? Positivamente. Eu já tive clientes em consultórios, né, que os pais diziam assim, foi o que tu fez? Porque esse menino não queria nem entrar dentro da escola. E de repente o menino acorda às 5 horas da manhã para ir para a escola. Bora que eu quero ir para a escola. É o reforço positivo, é a explicação. Nós temos um poder muito grande utilizando a nossa fala, o nosso argumento. Às vezes porque o nosso filho, o aluno, ele não fala,
ou tem alguma atividade sensorial ali com deficiência, a gente acha que ele não está entendendo e não está compreendendo. E mesmo aquelas crianças com dificuldades e com deficiência mental, né, intelectual grave, elas, se você explicar uma, duas, três, elas vão entender, tá? Então, cabe com que a gente faça esse trabalho de ensinagem, né? E esse trabalho de ensinagem, ele é um trabalho constante, tá? Então, fico muito feliz aí de poder estar contribuindo com vocês. Aqui encerro, né, o que eu tinha para trazer para vocês a nível de conteúdo, tá? Deixa eu revisar aqui o que nós trabalhamos hoje, né? O que a gente trouxe aqui. Então, o nosso tema era para falar sobre a rotina escolar e sobre a tarefa de casa, tá? Deixa eu ver aqui. Essa rotina eu trouxe para vocês de um contexto geral, trouxe ela no formato também que vocês entendessem, não somente para a pessoa com autismo, mas eu trouxe ela dentro de um contexto da escola, o que é a rotina escolar, como por que ela é importante, por como ela é formada e como são os parâmetros que as escolas seguem. Depois eu trouxe isso para o contexto dentro de casa, porque que a família precisa construir essa rotina dentro de casa. E por fim eu trouxe a questão da tarefa de casa, que é uma continuidade dessa rotina. Então, a construção dessa rotina, ela traz diversos benefícios, onde nós mostramos aqui esses benefícios e que através, né, do trabalho de parceria da escola, da família, reforçando positivamente, construindo significados, onde essa criança possa compreender o porquê dessa rotina e também utilizando estratégias como quadro de rotina, né, treinamentos de rotina, utilizando imagens, PECs, né, onde essa criança vai compreendendo essa rotina, traz aí muitos benefícios para que esse aluno, seja com autismo ou não, porque essas atividades, né, com imagem, quadro, podem ser feitas para diversos tipos de clientes, para você que é psicoterapeuta, para você que é professor, pode ser feito a qualquer momento, né, na sua sala de aula. Meus queridos e minhas queridas, a gente encerra aqui mais uma discussão. Espero de coração que vocês possam ter aí aprendido coisas novas, que o caderninho de vocês aí estejam cheios de anotação e que de curiosidade, né? Porque aqui são amostras grátis aí, porque a imensidão de conhecimento a respeito disso, que vocês podem aí mergulhar nessa imensidão que há sobre essas temáticas, sobre leituras, livros, vídeos, tá? Sintam-se à vontade para estudar mais sobre esses assuntos, para pesquisarem, porque eu tenho certeza que faz parte do dia a dia da escola e são muito importantes. E como fazem falta a compreensão desses pequenos detalhes, né, no nosso dia a dia da escola. Eu agradeço vocês por estarem hoje aqui ao vivo, agradeço você que está assistindo depois, que tirou um tempinho para assistir esse vídeo. Eu te agradeço e te espero, né? E num próximo vídeo, numa próxima aula, numa palestra, numa live, num bate-papo, né? Fico muito feliz de poder compartilhar as nossas experiências com vocês. Até a próxima!